começar então? Podemos. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, O que sei sobre tigres e dragões. Hoje recebendo, não, eu quero fazer um comentário aqui do nosso convidado. Então faça. O cara que é conhecido na aldeia de origem do Tahiti e nas adjacências como Monk. Marco Moura. Muito obrigado pela presença, professor Marco. Muito obrigado eu pelo convite. Monk, é monge? Monk de monge? É isso? Será que eu pronunciei certo? Pronunciei, né? É isso, mas mesmo? Só para saber se a tradução é essa mesmo. É. De monge. É. Shaolin Monk. Vamos começar então explicando por que esse apelido? Não, peraí. Então eu vou contar uma parte. Tá. O meu Shifu, nosso mestre Zichan, quando fomos a Vila Shen em 2019. 19. Não foi 18? Não, 18. Foi 18 e a gente ficou até 19. Foi em dezembro de 18. O Marco faz parte de uma associação budista aqui em São Paulo e que o mestre, o abade-chefe, talvez depois você me corrija, tá? Treinou com o pai do Zichan. Ah, é? É, olha só as conexões. Depois o Marco vai contar essas histórias. E aí, carinhosamente, o Zichan chamava o Marco lá na Vila Shen de Monk. Monk, Monk. O Edgar era chamado de Xiao Jipan, que é pequeno japonês. E o Marco de Monk. Ah, mas da hora. E eu de Tahei, que enfim já era o meu nome mesmo. Enfim. Qual é o significado de Tahei? Aqui no Brasil. É bom falar, porque não é todo mundo que assiste todo todos os mundo episódios. sabe. Né? Não. Que é? Mas dá um Google aí, Tahei. Dá um Google. Tahei, tá bom. Marco, fala Grande uma coisa. preto. Negão. Vamos começar, vai. Mas o Marco pode responder também, a complementar o que de repente, né? O Monk pode ter sido por isso também, pela aparência, que eu cortava o cabelo bem curtinho, né? Parecia um monge. Mas por conta disso, né? Que o mestre Jiru, que foi quem me apresentou o estilo Chen, né? Eu treinei com ele. Na verdade, ele não é o abade do templo daqui, ele é de um templo nos Estados Unidos. Tá vendo? Então, ele vinha anualmente aqui para o Brasil, né? E aí, como ele tinha treinado com o pai do mestre Chen Zichan, então ele já tinha uma proximidade e na primeira vez que o mestre Chen Zichan veio para cá, no seminário ele perguntou se eu era monge, eu falei que não, que eu só era praticante, né? Mas ficou por isso. Você é praticante de budismo e professor de meditação, é isso? Também. Também. Tá. Me fala uma coisa, por que as pessoas meditam? Bom, caramba, hein? Existem muitas razões. Normalmente as pessoas praticam para aquietar a mente, né? Por conta da ansiedade, as emoções muito afloradas. Então, todo mundo ouve falar que meditação ajuda a acalmar, trazer mais paz de espírito. Então, as pessoas buscam por conta disso. Tá certo que alguns vão com esse objetivo, mas acabam ficando mais agitados ainda porque não abraçam a proposta que é você ter um sentido de presença, né? E aí, quando as pessoas ficam tentando lutar contra os pensamentos, né? Então eu vou sentar para meditar. E aí percebe que você sentar, estar num templo, não é o suficiente para sua mente acalmar. Aí vai aflorando lá os pensamentos, você não sabe o que fazer com aquilo, aí vai tentando confrontar os pensamentos e aí não funciona. Então tem que entender o sentido da presença, de você estar aberto à experiência do momento presente, e aí vão surgir naturalmente os pensamentos, que são produtos naturais da nossa mente, mas você vai aprender a conviver com eles e não dar tanta atenção para os pensamentos. Observar eles, mas não se identificar com eles. Não deixar que os pensamentos te arrastem. E sim, você permanece no seu eixo, observando. E aí, quando você não dá atenção para o pensamento, ele vai diminuindo, e você consegue permanecer nesse centro. A ideia é não brigar com aqueles pensamentos que vão aparecendo. Sim, não é você produzir um estado artificial de calma mental, mas sim de você encontrar o seu eixo naquele momento, diante das circunstâncias. Se você estiver com alguma questão emocional, isso também vai aflorar e tudo bem, você vai aprender a se equilibrar nisso tudo. Por isso tem muito a ver com Tai Chi também, né? Entendi. Eu estava escutando um podcast antes de ontem, com um mestre budista, professor de meditação. E aí ele falou que uma das primeiras coisas que ele ensina, ou busca ensinar pelo menos, é você se familiarizar com a sensação desse monte de pensamento. Uhum. Eu fiquei pensando, para mim acho que seria isso válido, porque quando eu estou no Tai Chi, por exemplo,
minha cabeça não para. E dá uma amargura, assim, né? De você não conseguir controlar e não entender direito o que está acontecendo. Uhum. Alguns mestres utilizam uma imagem como se a nossa mente fosse um lago. Então, assim, quando você apequena a sua mente ela é muito pequena, qualquer coisa que está nela causa um distúrbio. Mas se a sua mente for grande como um lago, você joga uma pedrinha lá, desaparece. Você joga um punhado de sal e você consegue depois beber aquela água porque é bastante. E se fosse um copinho pequeno, você joga o sal lá, você vai tentar beber, não consegue. Então é assim, a gente alargar a nossa mente para ela poder abraçar todos os nossos estados mentais, emocionais, o que tiver na nossa mente, e a gente não ser arrastado por isso, né? Você conseguir conviver com isso. E existem exercícios que vão sendo desenvolvidos para... Principalmente com a respiração, né? A gente utiliza várias ferramentas, vários objetos mentais. A respiração é um deles, e na verdade é o mais utilizado, mas você pode utilizar o seu próprio corpo, regiões do seu corpo, níveis do seu corpo, a pele, músculo, osso, e você identifica, mas a ideia é você permanecer com a sua mente conectada nessa observação neutra, não ficar julgando como bom ou ruim. Mesmo se for uma dor, uma sensação desconfortável no seu corpo, primeiro você chega no nível da experiência pura, né? Eu estou sentindo isso. Antes da mente começar a classificar como ruim e depois criar toda a reação interna, né? Antes de ter qualquer julgamento. O primeiro nível, igual eu quero ouvir, meditar no som. Então, o que vier aqui no meu ouvido, bateu, eu fico com essa primeira sensação. Então, se é um cachorro latindo, normalmente a minha mente ela começa, por que esse cachorro está latindo? Aí começa a reclamação interna, é isso que vai deixando a nossa mente turva, né? Mas se for só a experiência do contato do som com seu ouvido, então, e você não classifica isso, então você consegue permanecer no nível de atenção plena, que é a base da meditação. Ô Mark, hoje a gente acho que tem vários jeitos, né, de você meditar. Costumeiramente a gente associa, quando fala meditação, a gente sempre vem aquela imagem clássica de alguém sentado na postura, né, com as perninhas cruzadas ali, né? Mas acho que hoje a gente já tem condição de dizer que é possível você meditar de outras maneiras, né, de outros jeitos, para além desse jeito de você sentar, até porque tem gente que não consegue, não tem mobilidade nas pernas ou tem muito desconforto. Como é que você lida com essas outras formas? E quais são essas outras formas de meditação que hoje são praticadas e são disseminadas para as pessoas? Eu acho importante que a meditação ela possa ser incluída na nossa vida. Que a gente consiga um estado de presença, de calma, não apenas na meditação, na postura sentada, né? Porque se isso ficar muito distante do seu cotidiano, você está praticando meditação, lá você consegue ficar calmo, mas aí saiu, está em outra situação, outro contexto, você não consegue. Então, quando tem práticas que trazem, meio que vão nos possibilitando, através do movimento também, adquirir essa calma. Então, a gente tem a prática caminhando também, que a nossa atenção vai para o contato dos pés com o solo. E aí tem a prática do Tai Chi também, ou o Qigong, outras práticas que sejam lentas e você consegue permanecer nesse nível de observação, né? Então, isso facilita com que, em situações cotidianas, onde a gente está num ritmo dinâmico mesmo, que a gente consiga ter esse centro, porque se não for assim, eu vejo muitos casos que a pessoa consegue ter uma boa prática aqui, mas só que no cotidiano fica uma coisa muito dissociada, né? Uma briga que eu tenho, sempre que eu tentei meditar assim, com algum aplicativo ou alguma coisa, a briga que eu tenho meu pensamento está indo para um lugar, para de pensar. E aí fica nessa briga de não dá importância para isso, volta, aí voltava, aí o cachorro latia. Não deixa o cachorro latir, para com isso. Aí fica nesse vai e volta, sabe? Mas acho que, num certo sentido, até, pelo menos o que eu me lembro de experiências como meditação, acho que em casos assim, a orientação é um pouco inversa, não é você lutar com essa imagem. O cachorro latiu. Não, tudo bem. O cachorro latiu, pode latir, cachorro, deixa... Enfim, eu me lembro das minhas experiências com meditação, um pouco de você integrar. E de alguma maneira, no Tai Chi também tem isso. Quando a gente faz a postura da árvore, o Ji,
e às vezes os alunos fecham os olhos. O fato de fechar os olhos não é para você ignorar o que está se manifestando fora. Não é para você, agora eu não vou escutar mais nada, vou para um outro campo aqui celeste, vou me desconectar. Não, tem uma outra coisa que tem que se manifestar que vai na linha disso que o Marcos falou, que é essa qualidade de presença. E não necessariamente você, não posso pensar nisso. Porque quanto mais você dá esse comando para o seu cérebro, mais você pensa, né? Mais imagens aparecem. Você está meditando agora? Não, eu tô pensando em quando a gente dorme. Começa a meditar e dorme. Sabe? Acontece. Durante a meditação? Sim. O mestre Jiru, que foi o meu primeiro mestre de Tai Chi Estilo Chen, né? Ele medita até dormindo. E na verdade ele fala que ele dorme umas 3 horas por dia e o restante do tempo ele fica na cama meditando. Para ele fala que é o suficiente, porque ele tem uma atividade braçal lá nos Estados Unidos. Assim, o templo dele é bem afastado no mato mesmo, você ia gostar. E olha, faz já pega o endereço quando você for fazer atividade lá. Já estou colocando no roteiro já. Então, esse tempo de sono para ele é o suficiente. O restante ele entra numa meditação profunda que a atividade cerebral diminui bastante e isso já possibilita o descanso do corpo necessário. E estando lúcido, né? Não sonhando. Não dormindo, sim. E em relação ao que estavam falando também, né? Dos estímulos e as coisas atrapalharem, em muitas linhas budistas falam que para a gente meditar com os olhos abertos mesmo, não arregalado, né? Mas entreabertos. Porque a ideia não é você fechar para os estímulos externos, é você estar aberto, as portas estão abertas, mas você não está dando atenção para isso. Então, não teria teoricamente problema, barulho, está muito calor, está muito frio. Se você consegue ter o estado de atenção plena, independente da situação. Tipo, você consegue meditar no ônibus, por exemplo? Tem a ver também com o nível de profundidade nessa meditação. Porque se você conseguir um ambiente totalmente silencioso, a sua meditação vai aprofundar mais, porque não vai ter reverberações internas daquilo que você está recebendo. Mas, por exemplo, antigamente, quando a Monja Coen não era tão pop, ela tinha um espaço era lá perto da Teodoro Sampaio. E era atrás de um estúdio de música. E aí estava todo mundo meditando e estava o som lá do pessoal ensaiando. E aí a ideia era essa, né? Não importa o som, o que importa é o estado de presença, a atenção plena, né? Entendi. A gente precisa de quanto tempo para iniciar uma meditação? Dá para fazer tipo uns 5 minutinhos assim? Não, com 1 minuto... Tá pago, de hoje tá pago. O importante não é o tempo de permanência, mas a qualidade mental que você vai conseguir com aquele tempo. Se a pessoa ficar 20 minutos, 30, 1 hora, mas está brigando consigo mesma, é melhor fazer 1 minuto bem feito do que tudo isso. A gente já começou, chegou chegando, né? Deixa eu só fazer aqui uma introdução, uma apresentação mais formal do professor Marco. O professor Marco é professor de meditação, estudioso de cultura chinesa, também tem formação em medicina tradicional chinesa, professor de Kung Fu Garras de Águia, seguindo a linhagem da mestra Lili Lau, professor de Tai Chi Pai Lin, professor de Tai Chi Chuan, professor de Qigong, e praticante, eu não sei, daqui a pouco professor também de Karatê. Faltou algo? Acho que o principal é isso. Acho que é isso, né? Então, enfim, só para apresentar formalmente. Mas ainda seguindo o que você tinha perguntado no começo, Igor, o que você já ouviu dos teus alunos que fizeram meditação com você, ou que fazem meditação há algum tempo, que relato eles trouxeram para vocês de mudanças, assim? Nossa, professor, eu comecei a meditar e eu percebi que, sei lá, isso mudou na minha vida, agora eu lido melhor com isso, com aquilo, estou conseguindo perceber melhor isso. Que relatos você já ouviu de praticantes de meditação? Normalmente, quando a pessoa está iniciando o curso de meditação, por exemplo, então, na semana seguinte à prática da meditação, eles relatam efeitos negativos. Que eu estou com mais pensamento agora, mas na verdade é que porque quando você
é difícil a gente se colocar numa situação que a gente está só nós com nós mesmos, né? Sem estar com o celular, fazendo outra coisa, né? E nesse momento você começa a perceber como a sua mente é barulhenta. Então, durante uma semana praticando todo dia, vai percebendo como realmente isso está se manifestando, né? Esse barulho mental. Mas depois, quando a pessoa entende melhor a prática, e aí vai aceitando a proposta do estado de presença e consegue lidar melhor com essa agitação mental, aí percebe que consegue estar mais presente por exemplo, com a família, estar presente realmente com as pessoas, né? Porque a meditação começa a fazer parte da vida. E aí melhora no sono, melhora em vários aspectos relacionados com a diminuição da ansiedade. E às vezes nem é algo tão significativo, mas um pouco que a pessoa já consegue de avanço nisso, já é algo muito bom. E às vezes nem a pessoa percebe, mas as pessoas à volta dela percebem mudanças em relação a ela. Está sendo menos reativa. Entendi. Marco, eu não conheço quase nada de budismo, como você pode já perceber, talvez. Existem estilos, igual você tem no Tai Chi, igual no Kung Fu, existem estilos, ou você precisa frequentar algum templo budista para praticar? Como que funciona assim, o panorama geral da cena budista, assim, da cena da meditação? Da meditação? Bom, primeiro, em relação ao budismo, existem muitas linhagens. Sim. E aí ele assume um pouco a coloração da região onde ele está, né? Então, budismo tibetano, budismo chinês, japonês, coreano, da Tailândia. Tem algumas nuances que tem questões culturais envolvidas também. Por exemplo, no Tibete, quando o budismo chegou da Índia para a China, não sei se foi para a China e depois para o Tibete, mas quando chegou no Tibete, já tinha uma religião ou uma prática espiritual mais tribal, né? Meio parecido aqui no Brasil dos índios, né? Então, muitos aspectos foram trazidos, se incorporaram e se fundiram com o budismo, né? Então, o budismo tibetano ele tem um jeito bem particular e assim por diante. Aí a meditação budista, tem meditação taoísta, tem a meditação mindfulness, que é utilizado muito nas pesquisas científicas, né? Mas ela foi retirada do budismo, da meditação Satipatthana, que são os 4 fundamentos da atenção plena, que é uma prática budista, mas tiraram os elementos que podem associar uma religião para as pessoas que terem alguma aversão, que não entenderiam muito bem a proposta, para ser algo mais universal, e ficou com isso, né? Dentro de um programa específico para redução da ansiedade, a mindfulness se propagou dessa forma. Entendi. Aqui você, professor, é qual? A meditação budista é relacionado a um templo budista chinês de Taiwan, mas eu não me fixo. Uhum. Ainda mais agora que eu não estou dando aula dentro do templo, no meu espaço, mas temos um vínculo. Na meditação que você ministra, emite sons, tem mantras? Não. Tem alguns mantras budistas, como Om Mani Padme Hum, que também é uma maneira de você elevar a frequência da sua mente, né? Mas o principal, a base é a atenção plena, seja com a respiração, seja com qualquer sensação corporal. E com isso eu consigo trazer um pouco para as práticas de artes marciais também. Na sua vida foi primeiro a prática de arte marcial ou primeiro as práticas meditativas? Não, primeiro arte marcial. Kung Fu. Bom, quando eu era bem pequeno, meu pai era praticante de karatê. Então, com, sei lá, 6, 8, 10 anos, eu acompanhava ele de vez em quando nas aulas, assim, mas não me matriculei, né? Só ia de vez em quando. Mas eu me interessava bastante por aquele mundo que estava se apresentando, né? Quando eu ia ver apresentações fora, então já me encantava tudo aquilo. Mas aí eu comecei oficialmente nas artes marciais. Bom, eu treinei um pouquinho de judô também quando eu era bem pequeno, mas não conta. Eu comecei em 90, quando eu tinha 11 anos, no Kung Fu Garra de Águia. Uhum. E aí
Aqui em São Paulo mesmo. É. Com quem que foi? Foi na academia matriz do mestre Liu Kai, que era lá na Avenida CUPC. Bom, eu fiquei lá por 4 anos, depois fui treinar Karatê por 8 anos, depois voltei pro Kung Fu. Karatê Shotokan? Não, é Goju-Ryu. E depois de 8 anos do Karatê, eu voltei pro Kung Fu, e foi mais ou menos nessa época que eu voltei pro Kung Fu que eu comecei a me interessar mais por essa parte da filosofia chinesa mesmo, o taoísmo, o budismo, que eu comecei a fazer o curso de acupuntura e treinar Qigong. Ô Marco, e entre 8 anos, você fez 4 anos de Kung Fu, depois 8 de Karatê. Uhum. E aí depois eu estou entendendo que você fez esse mergulhão na tradição chinesa, né? Pelo Kung Fu, depois pelo Tai Chi, depois pela medicina chinesa. E você já me contou também que você voltou pro Karatê agora, né? É. Você está praticando de novo o Karatê, mesmo estilo. Uhum. Só que com outro professor, meu professor antigo, eu perdi contato, não sei para onde foi, mas voltei no mesmo estilo. Entendi. E aí você ensina Kung Fu, garras de águia, Tai Chi, Pai Lin, Qigong, Shen Tai Chi e pratica Karatê. Uhum. Acho que a gente até já conversou sobre isso, mas acho que é legal também trazer isso para cá. Quais são os pontos que você enxerga de convergência entre essas modalidades todas? Onde elas se encontram e onde é que elas são diferentes? Não, isso aqui só tá onde no... converge, onde Isso. Isso aqui é só do Tai Chi, isso aqui é só do Karatê, mas eu consigo juntar tudo isso porque isso me dá uma noção maior e melhor das artes marciais. Bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse paralelo, mas se for pensar cronologicamente, quando eu comecei o Kung Fu, quando eu tinha 11 anos, fui até os 14, quando eu fui para o Karatê, eu percebi que aquilo me deu uma base, uma firmeza maior. Antes eu era moleque, era meio... não tinha muita força, assim. Minha condição física não era muito avantajada. Mas o Karatê me deu mais uma resistência também. Uma força interna, porque eu acho que o Karatê ele tem aspectos de Qigong também. Você treina com uma firmeza e traz a atenção para o Tanden, que eles falam, né? Que é o Dantian. E eu vejo uma relação maior do Qigong com o Karatê do que com o Kung Fu que eu pratico. Interessante. E o Tai Chi, o estilo Pai Lin, ele tem bastante questões do cultivo interno. Então ele tem uma questão física não tão marcial, mas também pode ser direcionado para o marcial, só que essa não é a ênfase do estilo. É mais uma ênfase energética que tem uma relação forte com a medicina chinesa, com a prática de meditação também. E o estilo Chen, ele pega aspectos também dessa atenção plena, que é treinada no Tai Chi Chuan, no estilo Pai Lin, tem essa questão da interiorização. Então tem isso, e ele tem aspectos marciais também. Então o Tai Chi estilo Chen, ele é bem completo, porque você consegue enfatizar bastante no modelo marcial, ou consegue ficar na prática energética. Então, de certa forma, todos eles têm uma relação, mas a questão de cultivo interno, que é o que eu mais busco, isso está mais presente no Tai Chi. E no Karatê, que eu estou treinando, eu voltei a praticar agora, nesse ano, ele também está me ajudando tanto na concentração, porque eu vejo que tem... Como os movimentos não são tão rápidos que nem nos taolus do Kung Fu, né? Que aí um em seguida do outro, não dá muito tempo de você trazer a sua mente no corpo para você observar cada pequena mudança. E sentir mesmo, né? O que está acontecendo, né? Você sabe que isso que você está me falando, eu vi nas Olimpíadas no Karatê, claro, a gente está falando de uma coisa muito competitiva, né? Mas assim, cara, a galera entrava para competir transformado, assim, e eu vi coisas ali que eu não via no Kung Fu. De competição de Kung Fu e competição de Karatê. Cara, eu achei muito legal, assim. Entendeu? E o que você tá me falando, eu me lembrei agora, né? Porque os caras... Cara, procura lá, gente. Nas Olimpíadas, os caras entravam, as meninas, não importa... Se você pegar os últimos vídeos também do Mundial de Karatê também. Cara, era incrível, assim. E tinha essa coisa lenta, né?
e de repente uma explosão lenta de novo. Você via que o cara, tipo, tava, sei lá, em transe ali naquele momento, assim, entendeu? Coisas que às vezes a gente não sente muito no Kung Fu. É tipo, vai, próximo, vai. Né? É um foco bem direcionado, né? No olhar você percebe isso. E aí tem essa explosão que parece o fadinho do Tai Chi. Do Tai Chi. Pegando esse gancho das Olimpíadas, uma curiosidade aqui, os taolus que são executados no Karatê nas Olimpíadas... Os katas. Os katas, desculpa. Os katas são diferentes dos katas... A gente tem essa correlação de kata moderno, como a gente tem no Kung Fu, ou não? Ou... Parece que tem. Como eu não gosto muito de campeonato... Os katas de competição. Mas tem isso, tem alguns que eu vejo que é inventado, que não é tradicional. Mas... Eu não sei muito bem porque eu não me ligo muito nessa parte esportiva. Era uma curiosidade aqui, porque de fato é muito bonito mesmo. Né? Foi bem legal. Mas deve ter, né, alguma modificação até para ficar mais vistoso e algo em termos de organização, até para os juízes terem critérios de avaliação mais equilibrado, né? Todo mundo vai fazer esse, todo mundo vai fazer esse, se eu tenho esses 3... Né? Não sei, acho que deve ter. Né? E não necessariamente a prática mais poderosa do Karatê, por exemplo, seria algo que esteticamente seria, nossa, que muito legal. Não, é uma coisa mais interna. Tem o kata que é Santin, ele foi tirado do estilo de Kung Fu da Garça, é bem antigo, né? O Karatê se originou também de técnicas de Kung Fu do estilo do Sul. E aí ele é mais uma coisa parada, assim, uns socos, assim. O que conta mais é a expressão, né, a conexão do seu tantien com o seu punho, né, como o seu corpo está mobilizando, a firmeza que você está percebendo, várias questões da biomecânica, como você está utilizando o seu corpo, mas não tem salto, não tem chute alto, não tem coisa assim que a pessoa olha, nossa! Lembra aquele sistema de Taiwan, da Garça? Sim, Pessoal. Quer dizer, deve ter na China também, mas a gente viu muito em Taiwan. O pessoal treina muito, né? Eu não lembro. Você não lembra? Tem que ir pra Taiwan. Conta pra mim que eu não lembro e pro pessoal que tá assistindo que não lembra. Tem que ir pra Taiwan pra ver. Esse estilo da Garça, talvez até que converge um pouco do Karatê. Me lembrou quando o Ele é um estilo muito parado, né? Ele é um estilo que tem muita respiração, até meio pela traqueia. Que faz... tem uns movimentos muito grudados, assim. Né? Pouquíssimos passos... Não tem muita... Isso. Ele até, na verdade, alguns movimentos me lembra até o Wing Chun. Né? Porque é uma postura meio fechadinha, assim, né? Esse estilo da Garça. E é um estilo bem sulista, assim. E em Taiwan é bem comum as pessoas praticarem. Muita gente pratica. A gente até tem aquele autor do livro que a gente vende lá na Shao, o Luiz Guo, né? que é em taiwanês, ele praticou esse estilo. E eu me lembro dele mostrar pra gente aqui, e o mestre falou assim, não, ele fez na festa da Ponlai, na freguesia do... Acho que ele fez, né? Um pedaço. De 10 anos? Na festa de 10 anos? Ele deve ter feito, E nas Olimpíadas eu me lembro de ter visto alguns movimentos parecidos até assim. Tinha uns movimentos mais lentos, respirando aqui e tudo. Não era uma coisa tão talvez seja forte assim, né? Os estilos de karatê, estamos falando de karatê e super mestre de Kung Fu, né? Vai surgindo. Mas só uma dúvida antes de a gente ir pro Kung Fu. Você sabe se converge as formas, os katis? Os katas. Tá todo mundo errando o nome aqui, hein? Os katas, eles convergem? De um estilo pro outro, você está dizendo? Tem os mesmos assim ou não? Tem alguns que sim. Alguns sim, mas a maioria não. De uma linhagem, de um estilo específico, né? Entendi. Você é que faixa hoje de karatê? Preta. Preta? Ih, caralho. Tá bom. Próxima pergunta. Deixa eu voltar na pergunta, um comentário que você fez sobre meditar. Obrigado pela explicação do estilo da Garça, foi esclarecedor, de verdade. Você falou de se é possível meditar no ônibus, no metrô. Tem uma história legal do Marco lá na China. No metrô em Pequim. De não meditação, eu acho. Não sei. Bom, aí deixa para os ouvintes. Estávamos todos nós, o bando todo da escola, com a Chuyu e com o Heng. Nem sei para onde a gente estava indo. Era em Pequim. Enfim. Foi algum campeonato que vocês foram? Não. Foi o primeiro tour da escola Tianjaigo Brasil em Tianjaigo. E depois, como boa parte dos alunos nunca tinha ido à China, a gente tinha um roteiro turístico em Pequim.
Aí tava todo mundo no metrô, enfim, eu acho que era um trecho longo que a gente tava fazendo, de repente desce todo mundo e o Marco ficou lá, meditando. A porta fechou. Foi isso, né? Não sei se eu saí... você saiu. Não, aí ele despertou, mente presente. Ele... Eu tava numa transição entre sono e vigília. Eu tava em pé no Mas metrô. aquela babada que você deu fazia parte do... Marco, sai! Ele, ó, conseguiu sair. Então é possível, sim. Entendeu? Essas coisas acontecem. Mas se ele não tivesse essa prática, ele ia ficar lá. E se a gente também não tivesse, ele ia embora. Sei lá. Isso aconteceu comigo quando eu tinha ali 18 anos, sei lá, uma vez eu sou de Guarulhos, né? Então, tipo, eu não tinha andado muito de metrô na vida, né? E aí teve uma vez que a gente foi a galera da rua lá foi num café Piu-Piu, sei lá, de metrô. E aí quando o metrô abriu, a gente entrou e aí eu dormi no vagão e os caras foram embora, esqueceram lá. Você ficou lá? Acordei, sei lá onde que eu tava. Imagina, nunca tinha andado de metrô quase na vida. Mas menos problemático do que estar lá na China e tá indo sei lá pra onde. Mas talvez foi tão aterrorizante quanto, porque olha, eu acordei, eu não sabia onde que eu tava, como voltava, baldeação, o que é isso. Não tinha ninguém por perto. Não, e era metrô. Me aconteceu uma vez, eu perdi a estação de trem-bala. Na China? Em vez de descer em Zhengzhou, eu falei, não, aquelas coisas que eles têm saída, estação norte, estação sul. Eu falei, não, eu acho que é a sul. Não é a norte. Aí passou, Zhengzhou norte. Eu, não, é a próxima. Que nada. De trem-bala eu fui parar, sei lá, muito longe. E aí, sabe como que é o povo chinês, né? Solidário. Mobilizei toda a equipe do trem. Quando eu cheguei na outra estação, já tinha uma equipe... Caramba. Me esperando. Você é do Brasil? Do Brasil? Vou te ajudar a voltar. Vem. Já tinha um trem me esperando. Caraca. Me esperando não. O próximo trem que passou me trouxe de volta. E ligaram para a escola para falar pro Shifu. O seu brasileiro se perdeu aqui, mas ele vai chegar no outro... Já. Você tá zoando? Resolveram tudo, cara. Resolveram tudo. Caramba. Só que de trem-bala, né? Trem-bala a 400 por hora, 300 por hora. Você chega bem longe. Não, que é aquela coisa da questão das artes marciais vistosas e da prática mais interna. No Tai Chi é a mesma coisa, né? E no estilo Pailin falam que você treinar 1 ano da postura de abraçar árvore corresponde a 4 anos de você treinar Tai Chi. Ou seja, os benefícios que você colhe em 1 ano só nessa postura estática que ninguém dá nada para ela. Uhum. É a mesma postura do Chen? Fundamentalmente sim. Algumas correções... Quer dizer, eu não vejo muito... Eu me lembro quando eu fiz um pouco de Pailin, não tinha muito essa coisa da correção, assim, de ficar... não tem. Como tem no Shen, né? É de você chegar num estado natural. Vai aí. Ô Marco, eu queria aprofundar um pouco mais, assim, não dos benefícios mais palpáveis da meditação, mas a longo prazo, assim, o que consegue ter de descoberta ou de... É que benefício para mim parece ser a melhora no sono. Mas eu imagino que lá atrás, quando os mestres budistas praticavam meditação, eles não estavam tentando melhorar o sono. Entende a minha pergunta? Assim, o que vai te engrandecer de alguma forma? Isso é uma coisa que diferencia, por exemplo, essa meditação mindfulness da meditação budista com todo o escopo de ensinamentos, né? Que enquanto você fica só na questão de reduzir seu estresse, tudo bem, é muito válido para o nosso bem-estar e melhoria de vida, mas o objetivo da meditação budista e de todas as práticas budistas é chegar ao estado da iluminação, né? Ou seja, se tornar um Buda, um iluminado, você ultrapassou as barreiras da sua mente, você dissolveu todas as ilusões da sua mente e você enxerga as coisas como realmente são e não mais como a sua mente está projetando e você acreditando com base em todo o seu repertório do que você já viveu e do que a sua mente dá de significado para as coisas, né? Porque tudo isso é interpretação. E quando você consegue enxergar a realidade além dessas interpretações, como as coisas realmente são, então esse é um estado mais elevado da mente. Então, a ideia é que a meditação, de acordo com a proposta budista, é você ir reconhecendo a natureza da sua mente.
sem filtros. Você ir observando esse estado puro, que aí é um estado para além das palavras, né? Então como você explica isso? Não é explicação, é você reconhecer, você enxergar e ver. Marco, e tem que ser sofrido meditar? Sofrido no sentido de sofrido mesmo, mas também de uma carga de esforço, ou a gente já ouviu várias histórias de mestres mais rigorosos que na condução dos seus discípulos exigem que eles fiquem lá, porque a gente vê os monges meditando na postura com as pernas cruzadas assim, ou dependendo da escola, se você vai para uma escola de tradição japonesa, é aquela posturinha mais do samurai, com os joelhos flexionados assim, dobrados, enfim. Ou vamos pensar nessa postura de lótus. Não é uma postura que todo mundo está muito acostumado a fazer. É uma postura que exige muito do corpo. Tem pessoas que têm problema de circulação, e aí vai dar formigamento. Tem pessoas com cóccix quebrado. Quebrado, que não vai conseguir ficar. Até descobrir onde bota os isquios e a linha e tal. Então tem uma exigência física, uma demanda física muito grande. E a gente sabe de algumas escolas que são mais rígidas, que exigem que o aluno fique lá na postura, mesmo com sofrimento, e se tentar sair, ainda toma uma bastãozada. Como é isso, assim? Tudo bem que do passado para cá, né, imagino que isso vá sendo modificado. Mas como é que você vê essa relação do tem que ser sofrido e vai, segura aí na postura e fica, tá doendo, você está se referindo mais ao sofrimento físico mesmo do que o sofrimento de você estar em contato com seus pensamentos de uma maneira mais que, na pura. verdade, uma coisa vai, depois de um determinado momento, isso vai se funde, o sofrimento físico com o sofrimento... Tá. Entendeu? Entendi. Então existem linhas, né? E tem essa linha, normalmente a japonesa é mais rígida, assim, o zen japonês, e também dentro de, sei lá, determinadas escolas, né? Porque, por exemplo, nas artes marciais, então o Garra de Águia é assim, o Louva-a-Deus é assim. Bom, esse professor ensina com essa ênfase, esse ensina com essa ênfase. Então, hoje em dia, normalmente se deixa de um modo não tão forçado. E o importante é que a pessoa esteja confortável, senão aquele desconforto vai ficar atrapalhando Sim. a prática. E o budismo trabalha principalmente com lei de causa e efeito. Então, se para essa pessoa funciona melhor um jeito bem disciplinado, isso vai produzindo um estado melhor para ela, então essa disciplina mais rígida a vai pessoa se encaixar para ela. Uhum. Para as pessoas que, se você der um gritinho, chamar a atenção, a pessoa já fica toda desestimulada, então não vai funcionar. Então, mais natural. Então, vai encontrando dessa forma. Mas, para você aprofundar, você precisa de um esforço, de uma disciplina. Não precisa ser muito rígida se for atrapalhar. Tudo na medida adequada. Sim. Porque você vai ficar lidando com os limites, né, da sua mente e do seu corpo. E essa medida adequada é estabelecida nessa relação. Eu, aluno, você, professor, meio que a gente vai... Eu vou descobrindo a minha medida adequada e você também vai tentando fazer com que eu não fique na zona de conforto, né? Imagino. Porque tem essa ilusão também, né? Na relação de professor e discípulo, aí seria isso, né? O professor conseguir identificar como que está o progresso do aluno e aí vai oferecendo as ferramentas adequadas àquela situação. Aí começa de uma maneira, aí depois pode modificar. E no budismo zen, por exemplo, tem os koans, que são aqueles enigmas, né? Alguma coisa que não tem uma resposta racional, mas às vezes é através disso que vai conseguir despertar. O discípulo vai ter um insight sobre algo que ele está lá o tempo todo com a prática e dentro de um pensamento linear e não consegue ter uma resposta, né? Ou ficar preso naquilo. Aí você muda um pouquinho a perspectiva e ele tem uma descoberta. Isso tem um pouco a ver com o ensinamento lá do mestre Chen Xiaoxing, que é o despertar gradual. Despertar súbito. Então, às vezes, pequenos ensinamentos vão te levando para o alinhamento, né? Como uma planta que ela vai crescendo torta, aí você vai arrumando aqui, ela vai crescendo mais certinho, e aí já tem um momento que não precisa mais desse suporte todo, né? Então precisa de um outro direcionamento para ela aí então avançar de vez.
E tanto na meditação quanto nas práticas de cultivo interno, como o Tai Chi, a gente vai tendo as pequenas correções, né, alinhamento do seu pé, tudo isso. E depois, no momento que não precisa mais disso, a forma não é mais necessária. Então, você transcende a forma e consegue a fluidez, né, do Tai Chi ou o que você está buscando, né? Então, com a prática da meditação, a pessoa está... alinha aqui a coluna, depois que ela pega o jeito, aí é mais a questão dela reconhecer, não necessitar tanto da respiração, dos objetos específicos, mas chegar num estado mental que é a prática sem objetos, onde a mente reconhece a própria mente. Uhum. O que eu ia perguntar agora há pouco era... De novo, eu nunca li um livro, nem me aprofundei nada com o budismo. Tô achando que você quer começar a meditar. Eu quero. Legal. Não, mas o Igor é ótimo. Sempre que vem alguém aqui, ele sempre quer começar a atividade. Já vou dar esse spoiler aqui. Você lembra que o meu primo veio aqui? Vou fazer jiu-jitsu. Ele falou que ia fazer aí o Moraes veio aqui e falou, eu vou fazer Eu fiz 2 aulas de jiu-jitsu com o seu primo. E mais uma aula de... Você fez a aula de mais? A ginástica animal? E lá no Moraes, aí eu faço aula com ele de Sandá. Ah, tá no Moraes? Eu vou perguntar, Moraes, é verdade isso? Não, é tudo mentira. Manda pra gente, eu sei. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que quando eu dei a palestra de meditação lá, ele estava lá, não estava? Você tava? Não é. Segundo ano de aniversário. Eu vi numa foto antiga, só que ele tá meio diferente, sem barba. Não era eu. Provavelmente não era eu. Não, mas acho bom você ter esses inputs, não, mas é porque às vezes eu tenho vontade de aprender as coisas ou praticar, mas eu sei que não é o momento certo agora. No momento certo, sim, eu digo, eu tô com muita coisa agora. Se eu for começar mais uma coisa, aí... então são coisas que eu guardo... Mas esse é o momento. Eu guardo aqui dentro pra algum futuro, entendeu? Igual a semana que eu tava falando que eu vou ser psicanalista daqui uns 15 anos. Entendeu? Meu objetivo é ser um psicanalista, mas não agora. Daqui uns 10, 15 anos eu vou... isso é bom. Entendeu? Então é mais ou menos por essa linha. Mas no budismo, eu li algumas coisas que era sobre o conceito de impermanência das coisas. Isso pra mim fez muito sentido. E depois que eu entendi, no meu entendimento, o que isso significava, algumas coisas começaram a fazer mais sentido na minha cabeça. Eu queria que você comentasse um pouco desse conceito de impermanência. Uhum. É um dos principais selos do budismo, ou características dos ensinamentos, né? Então a gente fala-se de 3 selos do Dharma. O Dharma como os ensinamentos de Buda ou as leis universais. Para você verificar se tem o selo de qualidade que passa pelos ensinamentos de Buda, né? Então, um deles é Anicca, que é a impermanência. Outro é Anatman, que é o conceito de não eu, ou seja, não existe um eu permanente e imutável. E o outro é Dukkha, que é o sofrimento que está implícito na nossa vida. Na existência. Existir é sofrer. Não necessariamente existir é sofrer, mas o sofrimento está atrelado à nossa vida, do nascimento, o nosso desenvolvimento e durante a morte. Então existe, às vezes não se traduz como sofrimento, mas um desalinhamento na nossa vida. Enquanto a gente não é Buda, a gente está sempre... isso deve acontecer na nossa vida em algum momento. Então a impermanência, ela significa que tudo está mudando a todo momento, e isso é algo que é verificável, e na prática da meditação a gente também deve observar isso, seja na respiração, seja no que for, você percebe que em algum nível as coisas estão mudando. Mesmo que você perceba o seu corpo, você sabe que essa pele não é a mesma de quando você nasceu. As coisas estão se renovando. Então, e aí se você pegar no nível substancial das células, dos átomos, você vê que tudo é movimento, tudo está em constante movimento, então não existe nada que no segundo seguinte seja exatamente a mesma coisa, de forma idêntica. Então é isso, você observar que a vida é impermanente, que tudo é impermanente e aprender a lidar com isso como algo natural. Porque o problema é que a gente espera que as coisas impermanentes sejam permanentes, e daí que vem o sofrimento. Mas se a gente aceita no nível basal que tudo vai mudar, então a felicidade ela está mais aí do que buscar a felicidade em coisas que vão mudar. E é daí mais ou menos que vem a proposta de você estar presente? Sim, porque
O aqui agora. O momento presente é único, né? E se você se apegar a como foi, você já perdeu. Não é isso. Então, o presente, você vê que ele está o tempo todo mudando. Não é igual a 1 milésimo de segundo antes. Você não é a mesma pessoa. Não adianta você ir para Taiwan agora. Entendeu? Eu tava aqui longe já. Mas sabe que tem uma coisa que do ponto de vista da biologia, tem essa informação de que do ponto de vista celular a gente muda a cada 5 anos, né? Não é assim. Não, é uma coisa mais... De todas as... sim. Mas tem um processo que acontece diariamente de renovação celular, que é um negócio doido, né? Se você for pensar nisso, a gente é meio quase que um novo todo dia, né? É o paradoxo do barco de Teseu, né? É o que eu falo isso do meu carro, na verdade, né? Mas existe, não sei se é o paradoxo ou alguma coisa do barco de Teseu, que é, por exemplo, se você pega um barco e aos poucos você vai trocando, substituindo as peças dele. Você substitui o mastro, você substitui um pedaço de madeira. Daqui 100 anos, você vai ter substituído todo o barco. Com essas peças que você retirou, você consegue construir um barco novo. Qual que é o barco original? Por isso que quem não sabe o que procura, quando encontra, não entende. Eu achei que você ia falar, quando encontra, acha. Entende? É isso, tipo, é o barco que originalmente era original e tá com todas as peças novas, ou é o que você tirou todas e remontou ele? Então tem esse... um paradoxo filosófico, que coisa doida, porque o Marco falando da impermanência e você falando isso agora, quando você falou, me veio assim um pouco como a gente está lidando hoje com as redes sociais, por exemplo. Me veio essa coisa desse consumo que a gente tem nas redes sociais e dessa relação que a gente estabelece um pouco na comparação com o outro, né? Que a rede social acaba gerando isso. Então, tô vendo você treinar lá no CrossFit, subindo, eu falo, eu tô aqui em casa, sei lá, comendo uma lasanha, eu falo, putz, vem um sofrimento para mim. Vou comer mais. Aí eu acabo comendo mais, porque eu falo, putz, Mas é isso que eu te inspiro, porque é esse o meu objetivo, quando eu posto coisa no CrossFit. Tá. Pra eu comer mais lasanha? Não, pra eu sentir uma inveja. Não, é um pouco essa relação que a gente hoje socialmente está vivendo, nessas relações de dependências que a gente estabelece com essas coisas todas. Isso vai gerando pra gente, vai colocando a gente nesses lugares, ou do sofrimento, ou dessa perda da percepção dessa impermanência. Porque tudo bem, você está fazendo o seu CrossFit, ótimo. Eu estou fazendo minha corrida, estou andando de bike. Mas já é mais que comprovado que quando a gente fica muito nessas redes, nessas coisas, as pessoas ficam malucas, né? Despiroca bastante, né? Porque eu vejo o Igor lá, caramba, mano, o Igor é uma monstrão, mano, eu não consigo fazer nada disso. Puxa, o Igor o Gil faz 30 minutos de árvore, eu não consigo ficar 1 minuto. Pelo amor de Deus, eu sou um lixo, né? Isso é mentira. Você começa a ver, é mais ou menos isso. Você começa a ver tudo lindo, maravilhoso. Você começa a comparar. Né? Mas a impermanência também abre portas, né? Ao invés de ser, tudo vai acabar. Não, se você vê pelo lado positivo, você consegue sair dessa posição, desse lugar onde você está e treinar para conseguir algo diferente, né? Porque... Então, desculpa. Se você está falando essa questão de comparação, primeiro, você trabalhar sua mente para não saber que as coisas são diferentes e não querer ficar comparando a sua situação com a do outro. Mas se você percebe que você tem um potencial, que o seu corpo não é estático, que com o trabalho adequado dentro da lei de causa e efeito você consegue um resultado, então você se move nessa direção. Sim. Tem que usar a nossa inteligência. Até nesse exemplo que o Gil deu dele no sofá comendo lasanha, se você tem na mente que tudo é impermanente... É fictício esse exemplo, tá? Não é real. Até essa situação é impermanente. Então ele pode mudar. O que é fictício é só lasanha, porque ele comeu o nhoque do sogro lá, que o sogro faz no sofá, não, no sofá jamais, na mesa, sentadinho e tal. Muito bem. 2 pratadinhas de nhoque e tal. Caramba, hein? 53. Eu tô pensando aqui que eu acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio com o Marco. Na verdade, a gente não falou quase nada de arte marcial, né? Não, pra falar de... Mas eu acho que foi legal a gente... Porque acho que tem uma coisa bacana que é você... A gente tem o Marco aqui enquanto professor praticante de Karatê, Kung Fu, Tai Chi,
mas que tem uma fundamentação da meditação, né? Ah, sim. Então, por mais que a gente tenha o karatê ou às vezes o kung fu como artes, né, dessa evidência mais externa, eu acho que tem na base aí da tua prática, da tua busca, essa conexão com o budismo e com a meditação, que de alguma maneira, eu imagino que isso apareça nas suas aulas, né? Isso apareça no jeito de você treinar, no jeito de você ensinar também para os teus alunos um pouco. Eu acho que o aluno vai percebendo que tem uma diferença aí no seu jeito de conduzir. Você é vegetariano ou vegano? Não me coloco rótulos. Eu evito carne, mas não tenho essa classificação, não. Mas se em algum lugar você tiver que comer, você come. Uhum. Porque a gente trouxe uma picanha, zoeira. Aqui. A gente pode caminhar pro final? Tem uma proposta pra fazer aqui. Pode. A gente tá caminhando pro final aqui. Então, antes de eu pedir pro último assunto aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês aqui, para você compartilhar esse vídeo com quem você achar interessante. Se inscrever no canal, porque é de graça. Sabe que tem pessoas que acham que precisa pagar para se inscrever, né? É mesmo? É? Mas já pagaram? Não, nunca pagaram. Tá. E tem esse Pix aparecendo aqui na tela também, se você quiser contribuir de alguma forma. E outra coisa, deixa comentários. Isso. Deixa comentários, é legal ler comentários. Isso. Sugestão também. É bom ler comentários. É bom. Marco, eu queria te pedir, ver se é possível fazer uma coisa. Nos últimos 5 minutinhos aqui do vídeo, você conseguiria conduzir uma meditação com a gente? E para quem está nos assistindo? Tá bom. Você acha que é possível? Opa, vamos? peraí O que vai vocês até acham? ali. Caramba! Se você Caramba, não quiser perder o pessoal que está assistindo nos últimos 5 minutos... Não. Eles vão participar. Todo mundo vai participar aqui. Então vamos trabalhar uma meditação que não seja essa que seja mais disciplinada, mais rígida, né? Tá. Ok, vamos nos sentar numa postura confortável. O nosso corpo tem que refletir o estado mental que a gente busca. Então, estado de estabilidade. Estabilidade mental. Então, primeiro, estabilidade física. Os nossos pés não podem estar flutuando no ar. De preferência, se estiver sentado numa cadeira, toda a sola no chão. De preferência, reto. Sentar não muito para trás, um pouquinho mais para frente, para acomodar o quadril, para oferecer uma boa sustentação para a coluna. Se estiver sentado numa almofada, pernas cruzadas de uma forma confortável. As mãos podem ficar apoiadas sobre a coxa ou formando um mudra com as palmas para cima e os polegares unidos suavemente. O topo da cabeça, a ideia de buscar o céu, alinhando a coluna, relaxando os ombros, relaxando o tórax, olhos fechados ou semiabertos. Primeiro, um estado de presença, sentir que está presente no próprio corpo. E agora vamos começar a observar a respiração. Pode ser no nariz, pode ser no tórax ou no abdômen, onde você sentir com mais facilidade o movimento da respiração. E procure manter a sua atenção nesse movimento. Ao inspirar, você sabe que está inspirando. Ao expirar, você sabe que está expirando. Sem se importar com os pensamentos, eles podem surgir e desaparecer, são impermanentes. Eles estão no segundo plano. No primeiro plano está a nossa respiração. Conectados ao momento presente através da respiração. Observando a entrada e a saída do ar. Sem julgar, nada é ruim ou bom, independente da nossa mente. Se perceber o seu corpo saindo da posição, retorne gentilmente à postura de alinhamento. Se perceber uma área do seu corpo tensionando, volte ao estado de relaxamento.
Todos os sons e pensamentos fazem parte do momento presente. E da respiração, traga atenção para o seu corpo por inteiro. Observe as sensações, observe a posição do seu corpo. O simples reconhecimento do seu corpo é o suficiente. E agora, com este alinhamento da sua mente e alinhamento do seu corpo, procure levar esse estado para o seu dia a dia. Ok. Interessante, depois da prática da meditação, a gente estar presente no que a gente for fazer daqui por diante. Quando for lavar as mãos, perceber a temperatura da água, não julgar o que estiver fazendo, estar presente. Muito bom. Você viu que ele foi estratégico, né? Para ele não ter que se comprometer a ir lá no Ana Rosa. Não, já fiz uma aula experimental. Fez aula de meditação aqui. E vou voltar nesses últimos 5 minutos do vídeo todo dia, né? Isso. Aqui, a gente fez aqui mais ou menos o quê? Uns 3 minutinhos, 5? Menos de 5. Chegou. Muito bom. Muito bom, gente. Aquilo que você falou já serviu para encerrar? Ou a gente encerra agora? Não, vamos encerrar. Deixa o like. Não, isso aí sim. Isso já foi, né? Já foi, então tá bom. Só para o encerramento. Marco Moura, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Eu acho que a gente vai... Acho não, né? Vamos fazer um episódio 2 com o Marco. Com certeza. Pra gente entrar... No Kung Fu, né? No Kung Fu. Nem rolou a perguntinha. Não, eu acho que tem que perguntar. O que é melhor? Tai Chi, Pai Li, Shen Tai Chi, Garras de Águia, Karatê... Tai Chi ou Kung Fu? E essa é a pergunta do Márcio. Já fica com essa pergunta aí pro próximo episódio. Tá certo. Não, mas o Marco vai ser muito polido para responder. Assim, do jeito que ele conduziu aqui, ele vai falar que tudo é bom, tudo tem seus princípios. Não, e tem perguntas sobre a China para fazer, que eu não fiz ainda. E tem muita coisa. Tem muita coisa. É isso aí, Marco. Então até o próximo episódio. Obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Valeu.